E no início de tudo, conhecemos um garoto comum, ou pelo menos é o que parece. Ele é abordado por um mago misterioso chamado Eldas, que o observa com atenção e pergunta se ele tem interesse em aprender magia. A conversa é breve, mas muda o destino do garoto para sempre. Poucos segundos depois, Eldas o leva para treinar, e a partir daí, a vida do jovem nunca mais será a mesma. Durante os treinos, Eldas o orienta com paciência e firmeza. Diz que ele deve sempre se esforçar ao máximo, pois um dia terá companheiros que precisará proteger. E para isso, deverá ser mais forte do que qualquer inimigo que encontrar pelo caminho. O mago fala com tanta convicção que até o garoto, inicialmente distraído, começa a se concentrar de verdade. Até que, de repente, o jovem consegue lançar sua primeira bola de fogo. Aquele pequeno clarão muda tudo. Ele se empolga, fascinado com sua nova conquista, e pela primeira vez sente o verdadeiro poder da magia em suas próprias mãos. Curioso e animado, o garoto logo pergunta quando poderá aprender uma nova magia. Dá pra sentir a empolgação dele, mas Eldas corta o clima, dizendo que os treinos daquele dia acabaram. Em vez de continuar, eles vão pescar. Sim, pescar. O garoto, é claro, se irrita. Ele não quer saber de vara, linha e peixe. O único interesse dele é estudar magia. É nesse momento que Eldas o chama pelo nome pela primeira vez, Alec, e diz algo que o garoto nunca esqueceria, que ele possui um talento natural tão grande que poderia, sem dúvida, se tornar um mago de primeira classe, mesmo sem o treinamento dele. Alec fica sem entender nada. Se ele já tem talento, por que Eldas está o ensinando? Eldas tenta responder, começa a explicar o verdadeiro motivo de estar ajudando o garoto, mas antes que pudesse concluir, sente um puxão na vara e perde completamente a concentração. O peixe é enorme e ele tem dificuldades para segurá-lo. Alec observa e, claro, não resiste. Pega a vara, puxa com força e consegue tirar o peixe da água. Dias se passam e Alec volta a mergulhar nos livros de magia. Determinado, ele tenta absorver tudo o que pode. Eldas, percebendo seu esforço, se aproxima e o ajuda a entender as teorias mais complexas, tornando-as simples e claras. Mas, algum tempo depois, Alec descobre algo inesperado. Eldas está de partida. Ele vai viajar para longe e, antes de partir, dá ao garoto um último conselho: não se torne mago da corte. Alec não entende nada. Ele sempre quis isso. Então por que Eldas o ensinou magia se agora proíbe ele de seguir esse caminho? Finalmente, Eldas revela o motivo. Ele devia algo à mãe falecida de Alec. Era uma dívida de gratidão. Dito isso, o mago vira de costas e segue o seu caminho, deixando o garoto sozinho, olhando o mestre se afastar até desaparecer no horizonte. Os anos passam. Alec cresce, amadurece. E um dia, revirando materiais antigos da escola de magia, descobre que Eldas havia se formado como primeiro da turma, assumindo o posto de mago da corte, mas logo depois foi banido da função. Alec finalmente entende o motivo da tristeza e do conselho de Eldas. Ele sabia que a corte não era um bom lugar, mas em vez de seguir o aviso, Alec decidiu o contrário. Durante a conversa, o príncipe pergunta qual era exatamente a função de Alec. Ele responde com calma: apoiar a realeza com a sua magia. Mas o príncipe não parece satisfeito. Ele começa a recordar a última batalha em que lutaram lado a lado e apontar que todos os membros da equipe foram decisivos, exceto o Alec. Para ele, Alec foi apenas um suporte, alguém que fez o básico, e sendo assim, não merecia o título de mago da corte. Humilhado, Alec tenta se explicar, mas o príncipe o interrompe com desprezo, dizendo que se simplesmente admitir que é inútil, as coisas ficarão menos vergonhosas. E não para por aí. Taylan, uma das integrantes do grupo, também critica Alec. Diz que ele sempre pedia para recuarem durante as missões, que tinha medo de ir mais fundo nas masmorras. E, para piorar, revela que ele só entrou no grupo porque o rei pediu pessoalmente, caso contrário, ninguém em sã consciência o aceitaria. O clima fica pesado. O príncipe se irrita ainda mais quando nota Alec com uma espada. Para ele, um plebeu jamais deveria portar uma arma. Alec tenta argumentar, explicando que precisa da espada para enfrentar os monstros mais fortes da masmorra final, mas ninguém quer ouvir. O príncipe, firme e arrogante, apenas diz que Alec não deve agir por conta própria, enquanto fizer parte do grupo. E com isso, vira as costas e vai embora, levando todos os outros junto. Alec é deixado para trás. Algum tempo depois, ele reflete sobre a demissão e decide voltar ao Castelo Real para tentar reverter a situação, mas é barrado pelos guardas antes mesmo de chegar ao portão. Pouco depois, Lene aparece e reforça a humilhação. Diz que ele foi oficialmente banido e agora não passa de um plebeu. Rasga uma mensagem que Alec havia escrito ao rei, chama-o de repugnante e ordena que os guardas o expulsem dali imediatamente. Andando pelas ruas, derrotado, Alec se lembra do conselho de Eldas e percebe que caiu no mesmo trajeto do mestre. Ele falhou em mudar o sistema. Mas nesse momento sombrio, uma luz reaparece. Iorra, uma garota que ele não via há anos, o reconhece e o abraça. Surpreso, Alec conta toda a sua história e o motivo de estar tão abatido.
Ele até se desculpa por despejar um relato tão triste logo após reencontrá-la depois de 4 anos. Mas Johann não se comove. Ela se irrita com o sistema do reino que separa as pessoas entre plebeus e nobres, como se fossem de espécies diferentes. Fala tão alto que Alex se desespera e pede para ela se acalmar. Mas ela ri e diz que não há ninguém por perto ouvindo. E então solta a bomba. Está feliz por ele ter sido expulso. Agora, Alec está livre e pode finalmente entrar no grupo dela, algo que ela queria há anos. Alec hesita, dizendo que é um inútil, mas Johan insiste. Diz que não se importa e que o grupo já planejava ir atrás dele de qualquer forma. Vendo a determinação da garota, Alec aceita. Ele entra para o grupo de Johan. Dias depois, ele sonha com Eldas, lembrando do conselho de não se tornar mago da corte, e acorda em uma carruagem, a caminho de Faisal, o próximo reino. Johan observa e diz que ainda falta muito para chegarem. Percebendo o olhar distante dele, pergunta o que houve. Alec responde que apenas sonhou com algo do passado. Enquanto isso, em um outro lugar, Lenny informa ao príncipe herdeiro que Alec deixou o país e já planeja substituí-lo por um novo membro, o filho do Duque Fornels, um nobre de sangue puro e reputação impecável. Ela acredita que agora o grupo superará qualquer masmorra com facilidade. Mas a história de Alec está longe do fim. Quando finalmente chega a Faisal, Johan o leva até a guilda de aventureiros para registrá-lo oficialmente. Assim poderiam começar a trabalhar juntos. Só que há um problema. Alec precisaria de uma licença especial para entrar a partir do 30º andar da masmorra. E essa licença só é concedida a aventureiros registrados há pelo menos 2 anos. Frustrados, eles saem e vão comer algo. Johan, impaciente, diz que não dá para esperar 2 anos. Então decide que eles explorarão os andares inferiores da masmorra mesmo sem licença. Afinal, não há proibição para isso. Eles partem, mas rapidamente acabam presos no 2º andar, cercados por criaturas chamadas Flapras Vermelhos, monstros que por algum motivo não param de aparecer. Durante a luta, Alex se lembra das palavras de Eldas. O dever de um mago é proteger seus companheiros. Inspirado, ele reúne toda a força e lança uma poderosa magia de fogo, destruindo os inimigos. Mas quando pensa que acabou, surge um verme da lama, o verdadeiro responsável por atrair todos os monstros. Alec compreende a situação e, sem hesitar, dispara uma magia devastadora que incinera a criatura, fazendo o andar inteiro voltar ao normal. Johan, exausta e feliz, corre até ele e comemora. A vitória faz os dois lembrarem dos velhos tempos, quando lutavam lado a lado em outro grupo. E é aí que o narrador entra para encerrar. Aquela velha história de sempre. O cara é expulso do grupo, humilhado, mas que volta muito mais forte e faz todos se arrependerem. Se você também adora ver o fracassado virar o mais poderoso de todos, já deixa o like, se inscreve e se quiser continuação, eu te espero no próximo vídeo.